Nesse momento a gente está tirando o termômetro para ver se eles estão dispostos a dobrar a aposta. O que eu posso garantir é que se for dobrada a aposta, se eles pagarem para ver, se eles forçarem qualquer banco brasileiro a ter uma conta do Alexandre de Moraes, vai ser desligado do sistema internacional. Isso assim é sem sombra de dúvida. O cenário que está se desenhando é por aí, é de terra arrasada para o judiciário brasileiro, com possibilidade de tentar arrastar todo o país. O custo do Moraes está muito alto, não vai ter como sustentar isso daí. Eles vão largar a mão do Moraes de um jeito ou de outro. A conta chega, e está chegando. Cinco ministros do STF faltam a jantar de Lula no Alvorada. É isso mesmo. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, não compareceram ao jantar oferecido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada na última quinta-feira. O objetivo do Convescote foi manifestar solidariedade ao magistrado e também aos demais integrantes da corte, pois podem entrar na mira dos norte-americanos. Um dos temas discutidos na reunião dos dois poderes foi a defesa da soberania nacional. O fato de 5 ministros terem faltado em um jantar em apoio a Moraes revela o racha do STF. Matéria do Poder 360 revela que a maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira. Moraes acabava de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela Lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas. Não houve consenso, segundo apurou o Poder 360. Mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade a seu favor. E o desespero de Moraes tem explicação. Os próprios blogueiros da Globo já confirmam que seus cartões de créditos e contas bancárias começaram a ser bloqueados. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. Segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, tem banco que acha que, se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para aí. Isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro Alexandre de Moraes? A ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução. A tendência é que cada vez mais as pessoas que não têm essa mesma determinação do Alexandre de Moraes, que estejam pensando no seu conforto pessoal, em usufruir de uma vida digna no exterior ou qualquer coisa do tipo, essas pessoas que sofreriam mais com a Lei Magnitsky, elas vão tentar segurar o Alexandre de Moraes. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer aumentar o custo Moraes. Então, por exemplo, vamos imaginar os próximos passos aqui. Lei Magnitsky no Moraes, ele não vai ter conta em banco. Se ele conseguir uma decisão de alguns dos seus colegas de Suprema Corte, obrigando, por exemplo, o Itaú, não sei se é verdade, falaram que o Alexandre de Moraes é correntista do Itaú, mas falando que obrigando o Itaú a abrir uma conta bancária ou permanecer a sua conta bancária lá no banco, aí a gente vai ter um impasse, né, que o Itaú vai ter que ou abrir a conta do Moraes e ser desligado do sistema internacional, porque a sanção OFAC é exatamente sobre isso, ou então, né, eles vão ter que falar não para o Alexandre de Moraes, e aí a gente vai ver como é que o regime vai reagir. Vão colocar os donos do banco na cadeia? Então, esse daí é um dos prováveis próximos passos, é o que pode acontecer. Vamos ver até onde isso daí vai. Muita gente diz que algumas pessoas da Suprema Corte dariam essa decisão favorável ao Moraes relativa à abertura de conta bancária. Não sei. Eu acho que o tom do Barroso, já finalizando e devolvendo a palavra para você, Trielli, eu acho que o tom do Barroso ontem, falando que não quero conflito, uma voz mansa, muito diferente daquela do perdeu o Mané, né? Muito diferente do a gente venceu o bolsonarismo,
acho que isso daí mostra o novo cenário que a gente está se enquadrando. Eles estão vendo agora a extensão dessa lei Magnitsky, e eu digo ainda mais, né? Ontem eu fiz um post na Rede X, onde eu coloquei uma foto ali de um dos integrantes da Suprema Corte, e falei, toda decisão que vier daqui, né, olha para essas pessoas, está vindo com um dos seus integrantes na mesma lista de Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ou seja, é uma corte já viciada, é uma corte sem crédito. O Moraes está puxando a credibilidade de todos os juízes brasileiros para baixo. Quando chegar uma ordem de juiz brasileiro lá no exterior para ser cumprida, de uma extradição ou qualquer medida judicial que seja, uma carta rogatória, vão começar a pensar duas vezes. Eu acho que isso pode ter até impacto na questão do pedido de extradição do Moraes para Zambelli, que está lá na Itália. Enfim, a gente mede um pouco as palavras porque tem a questão de estratégia, né, para você não vender para o inimigo, não dar munição para o inimigo depois te atacar. E tem também a questão ética. Mas com tranquilidade, assim, os bastidores estão pegando fogo. Há muito tempo já as pessoas estão se falando, né? Eu colocaria aí não sei, aqui pelo menos 1 ou 2 meses, talvez. Os interlocutores vão se falando, que é a maneira como o STF vai se comunicando para além da sua mídia extraoficial, né? Via Daniela Lima e etc. Então, de lado a lado, existem envios de mensagem, vamos assim dizer. E o último feedback que eu tive, né, que foi antes da aplicação da Lei Magnitsky, que no caso foi ontem, foi quarta-feira ontem, não é isso? É de que não havia disposição para segurar a peteca. A ideia era que a Suprema Corte, né, o lado de lá, ia apoiar um Alexandre de Moraes dobrando a aposta. Só que isso daí, Kim, acontece antes de você ver o leão na porta de casa, né? Agora o leão, ele entrou dentro de casa, né? Tá ali na sala. E aí os outros ministros vão ter oportunidade de ver o tratamento dado ao Alexandre de Moraes. Ele ontem foi num jogo do Corinthians. É impressionante, porque é o seguinte, ir num jogo de futebol é um ato, assim, típico de político. A Suprema Corte, ela anda tão metida em política que o Moraes foi fazer um teste de popularidade. E acabou trombando, né, com o mundo real. E as pessoas vaiaram ele. Ele mandou dedinho no final, todo mundo viu. Vocês imaginam se eu vou no estádio de futebol e mando um dedinho? O que vão falar, né? Moleque, desequilibrado, tal. O cara é um ministro da Suprema Corte e faz um negócio daquele, gente. Pelo amor de Deus. Então, para além da popularidade, as questões pessoais, eu acho que ninguém vai querer seguir o passo do Alexandre de Moraes. Então, a tendência da corte é mudar. Eu gostei do vídeo do Barroso, de um tom mais ameno e falando em não querer conflito. Não é por uma questão de vingança ou de me satisfazer e me deleitar por ver aquele cara ali, poxa, tendo que segurar a onda dele. Mas é porque realmente esse é o caminho desejável, é o melhor caminho para os dois lados. Porque imagina só, o pessoal me deu pancada porque saiu matéria na Bela Megali, dando conta de que eu estava trabalhando para retirar o nome do Barroso e o nome do Gilmar Mendes dessa primeira leva de Lei Magnitsky. Aí falaram, Eduardo, não aprendeu com teu pai, a cartinha do Temer, não sei o quê, tem que botar quente nessa galera toda. Tá. Aí vamos supor que o Trump chegue e sancione todo mundo. Sancionou todo mundo. O que vai acontecer? Os caras não vão ter saída. Vocês compreendem que até eu fiz um post lá colocando no Sun Tzu, né, que você nunca encurrala o seu inimigo, porque senão ele vai ser obrigado a ser, obrigatoriamente ele será um corajoso e um soldado dele valerá por 10 soldados. Mas é porque do ponto de vista estratégico não faz sentido você partir para a sanção em cima de todo mundo. Desde o começo, o nosso objetivo sempre foi o quê? Tirar o Alexandre de Moraes do jogo. Os outros ministros, eu concordo com todos eles? É óbvio que não. Mas se você tirar o Alexandre de Moraes do jogo, você também está colocando um freio nesses outros ministros. Você está colocando o STF para respeitar a harmonia entre os poderes. Se o Alexandre de Moraes parar de ameaçar os senadores e deputados, eu tenho certeza que a gente bota para votar uma anistia ampla, geral e irrestrita e ela será aprovada. Isso vai fazer o Brasil virar uma página da sua história e poder retornar ao foco, né, do legislativo, e não, porque não também do executivo, em questões como, executivo não porque é acéfalo, né, mas em questões de energia, de infraestrutura, de geopolítica internacional, falar de terras raras, falar de geração de emprego, enfim, N outros assuntos que realmente interessam ao povo brasileiro. Eu não aguento mais ficar debatendo liberdade, censura,
porque é importante, são preceitos básicos. Mas isso daí é muito elementar. Se a gente tivesse uma democracia saudável, a gente jamais estaria debatendo isso. Compreende? Então, retornando aqui para responder a sua pergunta, os interlocutores se falam e, nesse momento, a gente está tirando o termômetro para ver se eles estão dispostos a dobrar a aposta. O que eu posso garantir é que, se for dobrada a aposta, se eles pagarem para ver, se eles forçarem qualquer banco brasileiro a ter uma conta do Alexandre de Moraes, vai ser desligado do sistema internacional. Isso, assim, é sem sombra de dúvida. Tão certo quanto os filhos do Barroso não terem mais visto. Tão certo quanto o Barroso jamais vai ver a casa dele de 22 milhões, acho que de reais, né? Não é de dólar, não, deve ser de reais, na Flórida. Então, isso daqui fica até uma porta aberta. Olha o que eu vou falar, hein? Para que, se a Suprema Corte voltar a respeitar a harmonia entre os poderes, pode até ser revisto essa questão dos vistos deles, dos vistos americanos, porque foi uma decisão política. O Marco Rubio ele pode mudar de um dia para o outro essa permissão, essa autorização para ter ou não visto americano. Então, o aconselhável é que a Suprema Corte não dobre a aposta. Se for dobrar, aí, né, certamente não vai ser o Trump que vai recuar. Decisões contra empresas americanas, a que mais pesa é com relação àquela do Marco Civil da Internet. Caiu muito mal aqui. E pior ainda quando a Daniela Lima comunicou para o mundo inteiro, como boa porta-voz do regime, que a decisão foi tomada a despeito, ou melhor, desafiando as autoridades americanas, desafiando o Trump, o Rubio e a autoridade americana. Então, isso daí, esse recado foi recebido aqui, e por isso que teve essa resposta da Magnitsky também, né? É um dos fatores que está pesando, está inclusive na carta do Trump, esse despeito com relação às empresas americanas, e por isso também foi aberto aquele procedimento investigatório da seção 301, porque aquilo dali é um foco estritamente comercial e vai tentar enxergar, vai tentar entender e vai ter resultados, porque às vezes a seção 301 ela também resulta em sanções, ou certamente, no caso de um governo Trump, até em mais tarifas, as empresas americanas serem preteridas em relação a outras empresas. E aí você já tira, né, um dos aqueles 37 acordos, não foram todos acordos, mas generalizando, um daqueles 37 acordos assinados em novembro durante o G20 do ano passado, entre o Xi Jinping e o Lula, um deles prevê, por exemplo, a comunicação satelitária do Brasil com a China. Só que a China, né, o aparato que eles têm satelitário para comunicação não chega aos pés da Starlink. E havia um desejo, com diversas matérias da imprensa dando conta disso, um desejo do governo brasileiro de escantear a empresa do Elon Musk, a Starlink. Isso daí certamente não, mas provavelmente pode estar dentro da seção 301. E isso daí vai mostrando mais uma vez que realmente a China tem interesse no Brasil, ela se comporta de diversas maneiras, muitas vezes agressiva, e está totalmente dominando a Suprema Corte brasileira, a ponto de Gilmar Mendes dizer que todo mundo aqui é fã do Xi Jinping, do modelo chinês, e nenhuma voz se levantar contra isso, achando que isso é absolutamente normal. Então, nesse contexto todo, a credibilidade dos magistrados brasileiros, das decisões do judiciário de maneira geral, elas tendem a piorar, sim, elas vão piorar, e os Estados Unidos está engajado, Arthur, a dar um freio nesse vírus brasileiro. Tanto que não se surpreendam com ações, provavelmente até de bastidor, para levar as sanções americanas ao solo europeu. O que eu estou falando com Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui dos Estados Unidos é para fazer um tour pela Europa para que também seja lá sancionado o Alexandre de Moraes. Então, repara só, a Suprema Corte ela vai ter que pensar, o custo do Moraes está muito alto, não vai ter como sustentar isso daí. Eles vão largar a mão do Moraes de um jeito ou de outro, porque senão eles vão ter que comprar briga, né, com toda essa oligarquia bancária que o Kim acabou de falar, né, com todos os juízes do Brasil, porque tem muita gente que já não está gostando disso que está acontecendo. Até dentro do STF tem gente que não está gostando dessa atividade política da Suprema Corte, acha que já foi longe demais. Então a gente está chegando no momento em que o estresse vai ser tão grande que eles vão ter que realmente acalmar os ânimos. Eu espero que essa fala de ontem do Barroso, mais ponderada, querendo evitar o conflito, que esse seja o caminho que a Suprema Corte venha a tomar, e isso daí abre espaço para uma harmonia entre os poderes, e a gente resgate a nossa democracia. Primeiro, os Estados Unidos está defendendo a sua própria soberania, né? Quando um juiz brasileiro manda prender um cidadão americano
como a Flávia Cordeiro, por conta de tweets que ela deu em solo americano, poxa, imagina só, você está no Brasil tweetando, aí vem uma ordem de prisão de um juiz argentino. Que história é essa? E a nossa própria Constituição fala em extraterritorialidade. Isso daí é um dos pontos. Né? Depois os caras vão aqui e chutam um X do Brasil, congela a conta da Starlink, não deixa o Rumble e a Truth Social virem para cá. Lembrando que a Truth Social é de um presidente chamado Donald Trump. Assim, quem está atacando a soberania dos Estados Unidos é o Brasil. E aí tem esse papo para a igreja, não, ninguém pode interferir no judiciário brasileiro. Eu falei, calma aí, cara. O Lula acabou de mandar um jatinho da FAB, bancado com o nosso dinheiro dos impostos, para pegar uma corrupta condenada no Peru, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. Aí ele vai na Argentina, pega a plaquinha lá, Cristina Livre. Poxa, o que ele está fazendo? Ele está justamente exigindo dos outros o respeito que ele não tem. Então não existe papo de soberania, né? É mais uma narrativa que a esquerda tenta emplacar para conseguir aumentar o seu capital político. E no primeiro momento pode até conseguir fazer isso, né? Por conta das tarifas que foram implementadas. Esse é um ponto bom para a gente aprofundar depois. Mas é 100% narrativa. Não existe soberania para quê? Para jogar velhinha na cadeia? Para conseguir julgar pessoas que não têm foro por prerrogativa de função originário no STF, como o presidente Jair Bolsonaro? A Suprema Corte ela alterou 2 vezes a sua jurisprudência para atrair para si a competência para julgar o presidente Bolsonaro. Aí tem uma delação porca do Cid, que é o que sustenta tudo isso. Já demonstrou-se por A mais B que ele está mentindo, já foi feita a cariação. Eu não tenho nem o que dizer, as ilegalidades são milhões dentro desse processo. É por isso que é o seguinte, imagina só, os Estados Unidos sancionando Moraes, a Europa sancionando Moraes. Você vai começar a ver êxito, talvez até dentro de tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Então, o cenário que está se desenhando é por aí, é de terra arrasada para o judiciário brasileiro, com possibilidade de tentar arrastar todo o país, porque a gente tem um presidente inconsequente que acha que essa briga com o Trump é válida, porque vai jogar o Brasil no colo da China. Mas a China já falou que ela não tem interesse em comprar os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. E muita coisa é produto refinado, é manufatura mais elaborada. Para a China a gente vende muita commodity, né, soft commodity, principalmente soja. A maioria da soja que sai do país é exportada para a China, vai para a China. Agora, para os Estados Unidos, por exemplo, Embraer, você não tem como da noite para o dia arranjar o mercado consumidor de aviões, de jato super tucano. Né? Isso daí não existe. Se você for para a Europa, vai ter uma competição gigantesca com os produtores europeus, que muitas vezes também fecham o mercadinho deles lá. Então o Brasil não vai conseguir substituir esse mercado, essa relação comercial que ele tem com os Estados Unidos para da noite para o dia. O Lula enxerga, né, essa possibilidade de jogar o Brasil no colo da China, acha que a gente vai ter um primeiro momento, ele não vai precisar se desgastar igual Alberto Fernandes da Argentina, que colocou 30% em cima de determinados cortes de carnes para exportar. Por quê? Porque se o produtor de carne argentino não consegue exportar, vai ter mais carne no país. Com mais oferta de carne, o preço cai. E aí, num primeiro momento, a população fica feliz. Só que num segundo momento, vem um desabastecimento, porque não compensa mais por aquele preço, o cara ficou produzindo aquela carne. Então isso daí é a cabeça desses malucos que estão gerindo o Brasil. Mas uma hora a conta chega. E está chegando. Porque é o seguinte, não é chegar lá... Tem muita gente que acha que eu chego lá, bato na porta, e aí, beleza? E aí, tem como sancionar esse cara aqui? Não é assim que a banda toca. Exatamente. Precisa uma conscientização inicial. Isso. Se não tiver conscientização, acabou. Por exemplo, muita gente fala que se os gulags do Stalin tivessem sido, né, devidamente noticiados, isso teria evitado os campos de concentração do Hitler, que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, colocando os judeus lá. Eu acredito que isso é verdadeiro. Agora, por que não conseguiu frear o Hitler? Porque era um mundo que não era um mundo globalizado, tinha uma dificuldade na disseminação de informação, e porque o Stalin controlava muito bem. É só você ver, por que estão censurando até tias do Zap? Por que o STF faz lá uma lei regulamentando o marco civil da internet, totalmente diferente do espírito inicial do legislador, colocando ali, não pode, cuidado porque a plataforma vai ter que pagar indenização se o usuário falar dessa questão aqui de transfobia, ataque às mulheres, homofobia e tal. Ele está controlando o discurso. Então é importante que as pessoas falem, porque se você não falar,
não vai haver conscientização. E sem conscientização, você não tem como tomar uma ação judicial, tomar uma ação de hard power. Então é importantíssimo isso daí. E isso daí não estava feito em 2019, porque em 2019 estava tudo começando. Sim. Depois teve a prisão do Daniel Silveira, 8 de janeiro, a morte do Clezão, 1.500 pessoas presas, Felipe Martins e vários outros casos. E aí a gente tem que levar isso aqui para o exterior. Quando a gente vê aí o Kim Paim, quase que todos os dias, né? Não dá para ver todos os dias que o vídeo é longo, mas é bom que seja longo porque traz muito detalhe. Isso daí conscientiza as pessoas. Isso daí é um mecanismo de soft power importantíssimo. Olha só, né? O Kim Paim, que é quase um chapeiro da Austrália, conseguiu ganhar um prêmio sensacional, né? O iBest lá, o iBest, que foi disputado inclusive com gente do mainstream, né? Da velha imprensa concorrendo com ele e perdeu. Então, olha só a força que tem isso daí. Isso daí é essencial para que na ponta a gente venha e culmine esse movimento, por exemplo, numa Magnitsky na cabeça do Alexandre de Moraes. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.